Fala investidor, fala investidora, como é que vocês estão? Espero que sejam todos muito bem. Hoje eu vou trazer para vocês aqui uma carteira de 20 fundos imobiliários, uma carteira elaborada pelo BTG. Então aqui já temos, vamos dizer assim, um grande banco de investimento por detrás e claro, grandes analistas que estão lá dentro olhando minuciosamente cada um desses fundos imobiliários. Eu confesso que tem alguns segmentos que eu não gosto muito, tem alguns fundos que eu particularmente também não teria na minha carteira, mas eu tenho que respeitar aqui a forma de pensar do analista. Bem, para a gente dar uma olhada inicial, eu vou mostrar para vocês essa reportagem aqui. Basicamente, eles trazem 20 fundos imobiliários com dividendos, na verdade, rendimentos, né? Até 12,5% ao ano para investir agora em maio, tá bom? Segundo o BTG, escrito aqui pela Giovana Leal. Bem, para eu entrar em cada um dos fundos, eu decidi fazer o seguinte. Eu já vou entregar para você o ouro de antemão. Eu preparei aqui uma tabela, tá bom? Que eu mostro basicamente aqui quais são os fundos. Se você quiser parar, dar um pause e ver quais são os fundos, maravilha. Mas eu convido você a ficar até o final desse vídeo porque alguns insights interessantes eu vou extrair aqui com vocês. Então, você pode ver que tem uma quantidade razoável aqui em papel, alguns logísticos, renda urbana, shopping, laje e um FOF. Essa carteira toda, você teria que despender o valor, não é baixo, né? É um valor alto, aqui de R$ 1.711 para compor esse portfólio de ao todo 20 ativos relacionados, claro, a fundos imobiliários de todos os segmentos. Mas, no final do vídeo, eu vou fazer um convite aqui para você, porque existe um segmento aqui que não é exatamente um fundo imobiliário, mas as pessoas elas acabam atrelando por conta da renda mensal e por isso eu vou te convidar a ficar comigo, tá bom? Então, só para a gente encerrar essa parte, mostrar um pouco como que ficou dividido, né? Basicamente, eles fizeram a seguinte divisão: 40% da carteira está em papel, 5% em FOF, 10% em shoppings, 5% apenas em renda urbana, lajes com 20%, gente, aqui 20% de lajes, e logístico também 20%. Maravilha, nós temos aqui à disposição. Claro, eu coloquei apenas de segmentos. Quando você olha para a própria reportagem que eles trouxeram aqui, você vê que eles colocam alguns pesos, tá bom? Eles colocam pesos menores em relação a alguns ativos, maiores em outros. Fato é que nós vamos olhar alguns ativos aqui, não todos em máxima extensão aqui, porque senão o vídeo ele ficaria muito longo. Eu quero apenas passar pelo yield, mais ou menos aqui, de cada um deles nos últimos 12 meses, tá bom? Bem, falando primeiro do HFOF, eu particularmente gosto bastante dos FOFs, é uma estratégia boa, especialmente para o iniciante, e eu particularmente penso que para você carregar, não é um tipo de investimento ruim. Explico melhor. Eu gosto bastante dos FOFs porque eles permitem duas coisas. Primeiro, que você, que talvez não conheça muito de fundos imobiliários, tem um certo receio de colocar esse dinheiro, você fala, não, eu prefiro deixar meu dinheiro com um gestor profissional. Poxa, maravilha, entregue um FOF. O gestor que está por detrás do FOF, ele é um gestor profissional com capacidade para comprar fundos que são para investidores em geral. E o segundo benefício, o primeiro é um gestor profissional e o segundo é que você poderá, através deste veículo de investimento, investir em ativos que são destinados para investidores qualificados, coisa que talvez você individualmente não consiga acessar. E através desse tipo de investimento você pode, claro, a depender ali da estratégia e da movimentação do próprio gestor. Eu gosto bastante da estrutura do FOF aqui, porque normalmente ele tem um desconto razoável, permite para você um yield também bastante interessante, e olha só, entregando aqui praticamente 10% ao ano, isento de imposto de renda. Seguindo aqui um pouco, né, agora na carteira de papel, né, eles trouxeram o BTCI, que é o BTG Pactual Crédito Imobiliário, está pagando aqui 11,5% praticamente nesses últimos 12 meses, uma valorização também bastante interessante. Você vai agora também para o Canip, né, que é o índice de preços, ele é muito vinculado, quando você for ver aqui, ó, ao IPCA, tá bom? Então é um fundo que ele está pagando relativamente bem, quase aqui seus 10%, uma valorização também interessante, e eu particularmente acredito que é um fundo que vale a pena você pensar em colocar em carteira. Não que seja uma recomendação, mas porque todos os fundos da Quineia têm se mostrado ao longo do tempo, primeiro, de uma gestão de excelente qualidade, de boas alocações, e outra, a Quineia é um braço do Itaú. E de uma certa maneira, o Itaú ele consegue jogar para dentro desses fundos aqueles títulos atrelados à IPCA que são high grade, ou seja, que são aqueles títulos com uma possibilidade de você não receber muito baixa. É o que a gente chama de alta qualidade no
pagador ou no devedor daquele título, daquele CRI, que é o caso aqui, tá bom? Outro que eu gosto particularmente bastante, já tive numa carteira em específica, não a minha aqui do canal, que é o KNCR11, tá bom? Um fundo que eu também gosto bastante. Você vai ver que ele está pagando 12,5%, uma valorização aqui de 8,5% também, um fundo bastante interessante. Se você for pensar que os fundos no geral eles estão caindo um pouco, desde ali do comecinho do ano eles vêm numa queda gradual, esse fundo ainda consegue se segurar bastante, pagando 12% ao ano, mais esses 8% aqui de valorização, eu estou falando de quase aqui os seus 21%, tá bom? Em um ano inteiro, então, poxa, fundo imobiliário está se tornando um baita do investimento. Seguindo aqui um pouco, né, você tem o KNSC, Kinea Securities também, ele tem uma carteira muito também relacionada lá com IPCA, mas ele também tem uma parte ali de CDI, que vale a pena. Isso dá uma certa segurada na carteira nos momentos em que o IPCA oscila um pouco, e o CDI, por ser mais estável, acaba segurando um dividendo aqui, quase ali beirando os seus 11%, baita de um rendimento também, tá bom? Um pouco controverso seria esse fundo, né, que é o CPTS, mas me parece que ele está numa estratégia de recuperação. O que acontece, né? O CPTS, ele passou por um momento bastante peculiar, porque basicamente eles decidiram fazer uma alavancagem. Essa alavancagem, a princípio, lá no comecinho, estava dando certo, porque o CDI estava baixo e o IPCA eles conseguiram ganhar bastante. Agora, quando o CDI começou a subir rapidamente ali, especialmente final de 21, 22, 23 e também uma partezinha ainda aqui de 2024, estamos com uma Selic ainda acima dos 2 dígitos, que para mim ainda é bastante alta. O que acontece? Essa alavancagem começou a trazer um certo prejuízo financeiro para aquela operação. E isso impactou os rendimentos do fundo significativamente. Claro, pensando aqui que esse fundo já chegou a ser cotado mais de R$100, e claro, pensando aqui com o desdobramento, seria pelo menos mais de R$10. Hoje, ele cotado aqui nos seus R$10,50, é possível a gente considerar uma barganha? Bem, se você for ver aqui o P sobre VP, ele tem um desconto de basicamente aqui 7% em relação ao seu valor patrimonial, e pensando, claro, aqui que ele está pagando aqui seus 10,5%, mais uma valorização de quase 11%, poxa, me parece um fundo razoavelmente interessante, claro, para você estudar. Temos um outro aqui, que é um fundo que eu particularmente não conheço muito, é um fundo que para mim, se eu não me engano, ele é meio novo, que é o Clave Índice de Preços. Toda vez que a gente fala de índice de preços, eu estou falando de um fundo relacionado a IPCA. Claro, você tem IPCA mais 7, mais 8, mais 10, mais 20, depende ali do nível de risco que você quer assumir. Um IPCA mais 6, mais 7, talvez seja para um perfil de crédito mais high grade, ou seja, é um pouco mais segurança. Agora, buscando um IPCA mais 10, mais 12, até alguns que eu já vi mais 15, poxa, já passa a ser high yield. Você precisa agora olhar o relatório gerencial e ver se vale a pena para você. Só para a gente dar uma olhada, nós estamos falando aqui de um patrimônio de 99,68, então temos aqui 2% de desconto, tá bom? Ó, como eu falei, esse fundo ele é bastante novo, ó, vocês podem ver aqui, ele praticamente não tem histórico, ele foi lançado aqui em janeiro de 2024, é um fundo que eu ainda preciso colocar no meu radar aqui para dar uma estudada melhor, tá bom? Seguindo aqui um pouco, nós temos o RBR Rendimentos High Grade. Então, nós já sabemos do que se trata. E isso vai conversar com a próxima recomendação aqui do BTG, que é o RBR High Yield. Ou seja, nós estamos trabalhando com o High Grade, falando, olha, eu quero aqui um fundo que tem um perfil de crédito mais seguro e quero também um perfil mais arriscado. E aí você pode ver exatamente pelos rendimentos. Um está pagando aqui seus quase 10%, que ele é High Grade, e o outro, que é a High Yield, pagando aqui seus 16%. Claro, você deve conjugar mais coisas. Olha só, se ele está pagando 10%, mas ele valorizou 4,5%, significa basicamente que eu tenho 14,5% de rendimento total aqui do fundo. Agora, quando eu olho para o RBRY, eu pego esses 16 e eu retiro 2% aqui. Então, basicamente, eu ficaria com uns 14%, um pouquinho menos, para ser sincero. Eu ficaria, na verdade, 13,3, se eu não me engano, para colocar aqui em números mais precisos, tá bom? Fato é que, olhando a rentabilidade composta,
Será que vale a pena? Bem, aqui eu já antecipo que os fundos imobiliários eles têm a vocação de te entregar rendimentos mensais. Pensando na rentabilidade e não na composição total da sua rentabilidade, ou seja, pensando nos rendimentos e não na rentabilidade total, pode ser que vale a pena você ter uma composição dos dois, que pode ser muito interessante. Bem, partindo agora para os fundos de tijolo, né, especialmente ali os de logística, eu vou falar aqui do VILG11, um fundo que particularmente tinha uma situação específica lá no Rio de Janeiro, conseguiu locar um imóvel bastante complicado por conta de assaltos que ocorriam ali, assaltos à própria carga que os caminhões transportavam lá para dentro, então era bem complicado. A vacância reduzindo, o fundo ele tem potencial para entregar maiores rentabilidades em termos de yield para o seu cotista. Pensando talvez que a tese de mudança de paradigma aqui seja razoável, me parece que é um fundo bom para colocar em carteira. Outro que eu gosto muito, que eu particularmente estou considerando colocar na minha carteira, não é uma recomendação de investimentos, mas é porque eu tenho gostado bastante do que eu vi. O relatório, ele é meio fraquinho, do Bresco, mas ele tem imóveis que falam por si só, ou seja, estou falando aqui de um fundo imobiliário que tem galpões de classe, ou seja, duplo, triplo A. Estou falando aqui também de boas localizações e, por fim, um pequeno adendo. Recentemente foi feita uma emissão do Bresco e ele decidiu comprar um galpão para a Natura lá longe, em Murici. Poxa, Murici é o interior de Alagoas, não é uma região tão adensada populacionalmente, não é tão próximo assim às capitais, apesar de ele dizer que está ali no raio de 60, mas, poxa, já não é uma localização tão premium. Ainda no raio de 60, se aquele galpão não for locado no final do contrato ali com a Natura, ou se pior, a Natura sair antes daquele imóvel, o que será que a gente vai fazer com aquilo? Bem, não sei, isso é um problema para o futuro, mas olhando para a composição geral aqui do portfólio, gostei bastante do que eu vi, tá bom? Outro que eu particularmente tenho certeza que você já ouviu falar, que é o HGLG, que basicamente a CSHG foi ali incorporada, né, pela Pátria e votando ali na Assembleia vai determinar como é que vão ser as coisas aqui, isso depende ali de você como cotista, decidir votar aprovando, rejeitando, enfim, isso aí fica com a sua consciência. Fato é que é um fundo que está pagando 8%, uma valorização de quase 2%, caiu bastante, eu particularmente consegui sair desse fundo ali no 169, foi um bom preço de venda, particularmente pensando que ele bateu ainda os R$ 170,50. Eu particularmente fiz um vídeo que eu vou até deixar no card aqui no final, mostrando, por termos técnicos, o porquê que eu considero que os rendimentos do HGLG vão cair num futuro não muito distante. Olhando aqui, ele está se sustentando bem nesse R$ 1,10. No entanto, ele tem queimado caixa de forma recorrente, ou seja, queimando as reservas de forma recorrente para manter esse rendimento, o que eu não acredito que vá continuar ocorrendo, tá bom? Outro fundo que, claro, o BTG tinha que recomendar é o BTLG11. É um baita de um fundo, eu não posso negar que é um dos maiores que nós temos, pagando quase 9% de yield. Ele tem 21, 22 imóveis praticamente ali, fez uma venda recentemente para o TRBL, mas acabou conseguindo cotas de uma forma geral. Ele colocou dinheiro para dentro do fundo, deu uma certa liquidez para imóveis que ele não tinha a intenção de ficar, imóveis de classe inferior ao que a gente chama de classe A de imóveis, ele vendeu os B e os C, e ainda assim acumula uma valorização de 7,7%. Olhando para o valor patrimonial, você já está pagando um pequeno ágio de 3%. No entanto, existe um pipeline que o próprio BTG já disse, o BTLG já disse, que se ele concretizar esse pipeline de 2,5 bilhões, que ele já tem ali mais ou menos em negociação, alguns já arrumados, outros ainda em fase de acertos ali entre o comprador e o vendedor, ele estima que esse VP chegue próximo a 110 e saia aqui dos seus 99,65 que é hoje, tá bom? Bem, agora eu vou falar de um fundo que eu particularmente gosto muito, que é o TRXF. Ele tem uma tese de investimentos que eu adoro, acho muito interessante, que são os Big Box. O que seriam esses Big Box, né? Seriam aqueles mercados que estão dentro da cidade. Traduzindo para um português mais fácil, são aquelas caixas grandes no meio da cidade em que você tem um supermercado, que você tem ali um atacarejo, coisas assim do gênero. E é importante você verificar um pouco ali dos clientes, porque ele tem, claro, ali as suas concentrações, mas são bons clientes, clientes que vêm dando lucro, até porque muitos deles têm capital aberto em bolsa e você consegue checar os resultados individualmente. Eu gosto bastante. O resultado será positivamente impactado no futuro por conta da emissão
parece, e aí de acordo com o próprio pipeline deles, é que nós saímos de um resultado de 90 centavos e chegaremos ao valor de R$ 1 para cada uma das cotas que nós tivermos, o que fará, consequentemente, que esse fundo, distribuindo esse R$ 1, ele vai passar a distribuir mais ou menos ali os seus R$ 12 por ano, e aí ficaria bem próximo a isso, um pouquinho maior, né, 10,7 praticamente, 10,8, ficaria em relação à atual cotação, que infelizmente acaba tendo um ágio em relação ao valor patrimonial de 1%, não é nada muito grande, mas se você está buscando fundos entre aspas descontados, esse daqui já não seria um deles, tá bom? Outro que eu particularmente tenho em carteira por conta da diversificação regional que eles têm, a diversificação geográfica que eles têm é muito interessante. Tem uma composição total de receita aqui de mais de 20%. Ou seja, o fundo gerou rendimentos e ainda valorizou bastante dentro do meu portfólio. Estou falando do VISC11, fundo de shoppings da Vinci. Não é um fundo que está muito caro, está abaixo do seu valor patrimonial, 5%. E agora, falando também de outro fundo de shopping, vamos falar do XP Malls, que fez uma baita de uma compra recentemente, né? Inegável. E tanto é que a emissão que eles decidiram fazer também é bastante grande para fazer frente a tudo que eles têm de compromissos financeiros. Pensando numa valorização composta também, mais de 20%, mais inclusive do que o próprio VISC. Não só isso, você pode ver que é um fundo que ele está sendo negociado com um ágio de 5%. Então, parando para pensar, poxa, eu tenho um fundo de shopping me pagando 9%, o outro também me pagando 9%. Poxa, se um está 5% acima do valor patrimonial e outro está 5% abaixo, qual que será que vale a pena? Bem, não caia na falácia de que olhar um indicador isolado vai te dizer toda uma verdade. É preciso que você compreenda o portfólio de um, o portfólio de outro e verifique se a gestão está adequada com o seu perfil de investidor. Isso é muito, muito, muito importante. Agora, por fim, falaremos do setor que eu não estou nem um pouco otimista, que são as lajes corporativas, né? Estamos falando do RBRP, que tem um baita de um pepino lá dentro, pagando 5,5% de yield em relação, claro, à cotação atual. Teve uma valorização bastante expressiva nos últimos tempos, mas porque o fundo de fato estava muito amassado. Em relação ao seu valor patrimonial, estamos falando de um desconto de 23%, também bastante coisa. Quase todos os fundos de laje, nós vamos ver, estão com desconto bastante alto. Você pode ver, o JSRE tem imóveis um pouco melhores, tá bom? Como uma valorização de 1% e quase 8% de yield, também, aqui como você pode ver, 36% de desconto em relação ao seu valor patrimonial. Poxa, é bastante desconto. Alguns especialistas dizem que o desconto em relação aos fundos de laje corporativa no futuro irá reduzir e, consequentemente, quem se posicionar hoje pode lá na frente alcançar valorização. No entanto, eu te faço uma indagação que eu acho muito importante. Será que vale a pena você pensar em valorização nos fundos imobiliários? E eu te explico um pouco melhor. Você não tem isenção em caso de venda com lucro, em qualquer valor. Se você tiver R$ 2 de lucro, é tributado. Claro, você não vai conseguir emitir uma DARF, mas você tem que saber que é tributado. Então, você coloca dinheiro em algum ativo que é destinado para te entregar renda e você busca valorização, você tem que pensar que 20% em qualquer cenário vai ser cortado. A não ser, claro, que você tenha alguma compensação, mas a compensação de uma certa maneira equivale ali a você ter pago o imposto porque você perdeu de um lado. Outro que nós temos aqui é o PVBI. É um dos que eu acredito que é o, entre aspas, menos pior. A VBI, ela faz um baita num trabalho aqui no PVBI. Claro, tem ali os seus problemas. Depois você pode dar uma olhada especificamente em cada um desses fundos. Está pagando 8%, uma valorização de 7% nesses últimos 12 meses, com desconto bem pequenininho. Se você for pensar todos os outros com 20%, 30% de desconto, 1% é bastante interessante. E por fim, um fundo que eu não colocaria nunca na minha carteira, que é o BRCR, que, claro, o BTG deve estar forçando um pouco a barra para colocar isso aqui. Apesar de seus 9% de yield, você tem que entender que é um fundo que recorrentemente tem entregado um resultado muito ruim para o seu cotista. Tanto é que ele tem quase metade do seu valor patrimonial entregue ao mercado em termos de desvalorização. Ou seja, quem começou lá nos R$ 100 e hoje chegou ali nos seus 56, poxa, será que vale a pena? O tanto que você perdeu de dinheiro, será que vale a pena entrar agora, talvez? Bem, aqui fica um critério individual. Eu, particularmente, não estou nada otimista com o fundo de laje corporativa para estes próximos anos, mas esta é minha opinião individual. Agora, o que eu deixei para o final, que esta daqui é a cerejinha do bolo que eu comentei com você.
Será que existe outro tipo de ativo que te gere uma renda mensal e que seja interessante para você compor no seu portfólio? Sim, existem os fundos relacionados à infraestrutura. E claro, é um tema muito aberto, tem fundos que são muito interessantes, por isso eu vou deixar aqui no final um card relacionado a estes fundos de infraestrutura para você conhecer um pouco melhor. Eles investem em saneamento, energia, eles investem em diversos setores muito interessantes, perenes e de empresas que geram bilhões de lucro a cada ano. E exatamente pensando no setor extremamente endinheirado, será que não vale a pena a gente tirar o nosso lá? Pagando ali mais de 12% ao ano. Será que vale a pena? Bem, vou deixar aqui no card para você. Não se esqueça também de conhecer a nossa área de membros, porque vale muito a pena. Por hoje é isso. Muito obrigado e tchau!